poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Queridos, bem-vindos a mais um programa Em Poucas Palavras. Eu sou Natsan Matias, estou aqui com o nosso comentarista, pastor Augustus Nicodemos. Muito obrigado pela sua audiência. Pastor Augustus, como vai hoje? Tudo bem? Tudo bem, Natsan Matias, graças ao nosso bom Deus. Feliz por gravar mais um programa Em Poucas Palavras e quero saudar aqui os nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. E vamos então à pergunta de hoje, que vem lá de Bauru, já. Pastor Augustus, a Ivani Batista, ela começa o e-mail dizendo: olá, reverendo Natsan, olá, pastor Augustus. Por favor, me tirem uma dúvida sobre esse texto de Marcos, capítulo 4, versículo 12. Jesus diz para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Ela diz que apesar de mais abaixo Jesus explicar a parábola, ela não consegue explicar isso a alguém que pergunte sobre isso. E essa, então, é a pergunta da Ivani, que agradece, então, a nossa ajuda a ela. Tá certo. Ela quer saber o significado dessas palavras de Jesus. Exatamente. Né? Bom, vamos seguir a regra geral que nós temos para a interpretação bíblica, que é sempre ver o contexto, né, a ocasião em que Jesus proferiu estas palavras. Essas palavras de Jesus, elas foram proferidas depois de meados do ministério dele aqui, já encaminhando para a parte final do seu ministério aqui. Jesus havia percebido que a sua mensagem tinha encontrado resistência da parte do povo judeu. A mensagem de Jesus era o anúncio da chegada do reino de Deus, o chamado ao arrependimento, mudança de vida, e que as pessoas crescem no evangelho, nas boas notícias. E Jesus, então, se apresentava como sendo o Messias, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Então, as resistências começaram a acontecer, especialmente da parte dos líderes judeus, mais especificamente os escribas e os fariseus, e também os saduceus, herodianos, enfim, toda a liderança religiosa daqueles dias. Começaram a oferecer resistência a Jesus, perseguir Jesus, e chegaram ao ponto de dizer que ele tinha um demônio, que ele estava possuído por Belzebu, que era uma divindade, o maioral dos demônios, né, que era uma divindade fenícia, né, divindade fenícia. Além disso, as multidões, Jesus percebeu, o estavam seguindo porque queriam ver milagres, porque queriam o pão que Jesus havia multiplicado. Então, Jesus começa a falar e a ministrar a esse povo através de parábolas. Parábolas são ensinamentos, são histórias reais ou não, que tem como objetivo ilustrar algum ponto na vida espiritual. E Jesus era um mestre em contar parábolas. E quando ele começou a contar parábolas, não é, no seu ensino, os discípulos ficaram sem entender. Né? Disseram: mestre, por que o senhor está ensinando agora? Por que o senhor está contando ou falando a respeito do reino de Deus, contando essas parábolas ao povo? E a resposta de Jesus foi essa daí, dizendo que ele está falando em parábolas para que eles ouçam e não entendam, vejam e não enxerguem, para que eles não se convertam e para que então sejam perdoados e sejam salvos, não é? E os discípulos devem ter ficado muito curiosos, né, e perplexos, né, com isso aí. Mas o que acontece é que essa declaração de Jesus, para que vendo não vejam, ouvindo não ouçam, etc., ela na verdade é uma citação do profeta Isaías, lá do capítulo 6, versos 9 a 10. O que é que aconteceu? Todo mundo recorda lá desse capítulo famoso de Isaías, quando ele entra no templo, no ano que morreu o rei Uzias, não é? E ele tem uma visão da glória de Deus num alto e sublime trono, cercado dos querubins, que o adoravam e o serviam, não é? E declarando em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E, aliás, eu acho que era serafins, né? Eu falei querubim, não foi? Serafins. São os serafins. E aí, então, diante da santidade, da majestade de Deus, Isaías vê sua própria pecaminosidade, corrupção, e ele se inclina diante de Deus e diz: ai de mim, né, que vou perecendo, porque sou um pecador, um homem de lábios impuros, e meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. E Deus manda, então, que um daqueles anjos, com uma brasa tirada do altar, toque na boca de Isaías e diz: o teu pecado foi purificado. E então Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim, em resposta à pergunta de Deus: a quem enviarei?
quando Isaías se prontifica a ser o mensageiro de Deus para o povo de Israel, Deus diz a ele essas palavras: vai, prega a esse povo, para que eles, ouvindo, não ouçam, vendo, não vejam, para que não se convertam e sejam por mim curados. Por que Deus mandou o profeta Isaías pregar para endurecer o coração do povo de Israel? Porque àquela altura do ministério do profeta Isaías, a nação de Israel já tinha voltado as costas para Deus. Tinham se esquecido de Deus, estavam na prática da idolatria, queimavam incenso a deuses estranhos, sacrificavam aos ídolos pagãos, haviam virado completamente as costas à revelação que Deus havia feito de si mesmo. Haviam quebrado todos os mandamentos. Deus já tinha mandado profetas, tinha levantado juízes, tinha mandado reis piedosos que tentaram fazer reforma na nação de Israel. Essas reformas duravam muito pouco e o povo logo voltava à idolatria. Então chegou um ponto em que Deus, eu vou usar termos humanos, né, perdeu a paciência, né? Chegou ao limite, né? E Deus disse: tá bem, em vez de mandar agora pregadores através dos quais vocês se convertam, eu vou mandar pregadores que vão endurecer o coração de vocês. Denunciarem. Denunciando o pecado, não é? Anunciando a misericórdia e o perdão de Deus, mas ao mesmo tempo essa mensagem ela serviria para condenar o povo e responsabilizá-lo pela sua incredulidade. Ou seja, Deus dando ao povo aquilo que eles queriam. O povo não queria Deus. E Deus disse: tá bem, eu vou confirmar a vontade de vocês. Não é? Nós já dissemos aqui várias vezes que o pior castigo que Deus pode dar a um pecador endurecido é dizer a ele: seja feita a tua vontade. Exato. E é isso que Deus disse a Isaías. A gente sabe a história. Isaías pregou, não deu resultado, o povo não se converteu. Deus então mandou aquele castigo tremendo, né, que foi a invasão primeiro assíria, no Reino do Norte, e depois babilônica, no Reino do Sul, e os israelitas perderam a terra, o templo, morreram milhares deles, foram levados prisioneiros, exatamente por conta da rebelião. Então, Jesus está citando estas palavras de Isaías, porque Jesus percebeu que ele estava vivendo um contexto semelhante à situação de Isaías, ou seja, o povo de Israel, na época de Jesus, não queria ouvir a palavra de Deus. Jesus estava ali chamando ao arrependimento, anunciando a chegada do reino de Deus, mas a começar da liderança até o povão, a atitude era de incredulidade, de ceticismo, de questionamento e até de hostilidade contra Jesus. Então Jesus começa a falar por parábolas e diz aos discípulos que ele está fazendo isso para que o seu ensino, então, sirva de juízo e de testemunho contra a nação de Israel no dia do julgamento. A partir daqui, não é, Jesus começa, mais adiante, ele já vai dizer aos discípulos que ele está caminhando para Jerusalém e que lá ele vai ser rejeitado, vai ser julgado e vai ser morto pelos principais escribas e fariseus, né? Vai ser rejeitado pelo povo de Deus, mas que depois ressuscitaria. Bem, isso nos ensina algumas coisas, Nathan, que são extremamente importantes, né? Sim, há um detalhe antes de eu entrar nessas conclusões. As parábolas que Jesus contava, que tinham como objetivo obscurecer a verdade para os ímpios e para os incrédulos, Jesus explicava em particular aos seus discípulos. Exato. Então a parábola servia para esconder a verdade do incrédulo e revelar a verdade ao crente. Né? Esse era o objetivo. Jesus ensinava, dava significado em particular. Esclarecia, né? Esclarecia, é. Agora vamos então tirar algumas lições para nós, não é? O que é que isso significa? A primeira delas, eu já disse, é que Deus é paciente até um ponto. Se o pecador insiste nos seus maus caminhos, endurece o seu coração, despreza todas as oportunidades que Deus lhe dá, pode chegar o momento em que não há volta. Deus já entrega aquela pessoa aos desejos e às emoções e intenções do seu próprio coração e, como resultado, a pessoa se afunda cada vez mais naquela atitude de incredulidade, de endurecimento, a ponto de que não quer, não deseja e não tem a menor intenção de se arrepender e de voltar para Deus. Nós temos na Bíblia alguns exemplos de Deus fazendo isso. Não é só esse caso de Isaías e o caso de Jesus, não é? Com a liderança da sua época. Mas, por exemplo, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, quando ele descreve a situação dos pagãos, ele diz que Deus primeiro se revelou às nações através da natureza, que os povos pagãos rejeitaram a revelação de Deus na natureza, adorando a criatura em vez do Criador. Exato. E como resultado, Deus os entregou às suas próprias paixões e os desejos do seu próprio coração.
3 vezes Paulo usa a expressão em Romanos 1, Deus os entregou, Deus os entregou, Deus os entregou, nos versículos 24, 26 e 28. Ou seja, quando a pessoa persiste no pecado, na dureza do seu coração, vai chegar uma hora em que o castigo dela vai ser simplesmente que Deus vai abandoná-la à sua própria sorte e às coisas que ela preferiu e optou. Há uma outra ocasião em que nós encontramos o mesmo princípio, está lá no que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2, quando ele diz assim que porque as pessoas rejeitaram o amor da verdade para serem salvos, Deus então manda a operação do erro para que eles creiam na mentira. Que coisa terrível. E forte, não é, Nathan? Deus, se a pessoa rejeita o amor da verdade, ou seja, aquela verdade que provém do amor de Deus, de um Deus amoroso, que é que Cristo morreu pelos nossos pecados, se deu na cruz para nos redimir de toda iniquidade, se a pessoa vai rejeitando aquilo, vai ouvindo, rejeitando, endurecendo o coração, uma hora dessa, Deus agora, em vez de mandar a verdade, Deus manda o erro. Deus permite que a pessoa seja iludida por um falso profeta, por um falso ensinamento, a pessoa vai seguir uma seita, vai cair nessas ideias loucas aí da nova era, religiões esotéricas, e por aí vai, já como castigo de Deus, né? Já como castigo de Deus. Deixa-os seguir os seus próprios caminhos, né? Muitas vezes iludidos por esses falsos profetas. Isso. Agora, se Deus não guardasse os verdadeiros crentes, os que têm fé em Jesus Cristo, nós também haveríamos de cair. Mas é isso que a Bíblia chama, né, da perseverança dos santos, né? Ou seja, aqueles que são de Cristo, eles vão perseverar na verdadeira fé até o fim, porque Deus vai preservá-los de cair no erro, de seguir a mentira, de seguir esses líderes desonestos e gananciosos que querem simplesmente enganar as pessoas. Mas então, voltando agora à pergunta da nossa ouvinte, Ivani, a resposta que nós lhe damos. Aquelas palavras de Jesus eram uma explicação que ele deu aos seus discípulos porque que ele estava falando em parábolas. Era exatamente porque havia chegado ao ponto em que a nação de Israel não queria receber o Messias, não cria na mensagem de Jesus, e Jesus então os entrega aos seus próprios desejos. E fica um alerta para nós, não é? Porque é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. De ontem, hoje e eternamente. Enquanto o senhor estava falando, eu estava lembrando aqui de Lucas 2, quando Simeão, né, recebe Jesus nos braços, e tem uma frase que eu acho que coopera com isso aí. Simeão abençoou, né, a Jesus, o menino Jesus, disse a Maria, mãe do menino, esse menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento né, de muitos em Israel. Exatamente. E foi isso mesmo que Jesus se tornou. Né? Muitos se arruinaram, né, porque o rejeitaram, mas outros, embora poucos, né, foram exaltados e levantados porque creram nele como o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Amém. Graças a Deus por isso. Obrigado, então, Ivani, pela sua pergunta. Ficamos felizes em poder atender você e, através da sua pergunta, pudemos responder também, certamente, a dúvida de outros ouvintes com essa mesma questão. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Lembrem do ponto mais importante do programa de hoje. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus, meu Salvador, na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia. Em poucas palavras, um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus. Apresentação, Nathan Matias. Comentário, Augustus Nicodemos. Um programa da Primeira Igreja Presbiteriana de Goiânia, Rua 68, esquina com 71, Centro. Visite o nosso site www.pipg.org. Apoio, Seminário Presbiteriano Brasil Central, Goiânia.